Boa noite a todos. Que a paz de Deus seja sempre conosco. É muito gratificante para mim poder falar para vocês mais uma vez. Todos vocês do Centro Espírita Antônio Oliveira. Então hoje nós vamos fazer uma breve prece e fazer a nossa reflexão proposta. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, o Mestre da vida, por mais essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome. Porque quando dois se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio de nós. E como vocês devem estar reunidos, eles devem estar aí com todos vocês, abençoando, iluminando a vocês e a todos os seus familiares que dedicam um pouco de tempo para apreciarem os ensinos que o Mestre veio nos deixar. Pedindo também aos mentores amigos dessa casa que protejam a casa, essa casa bendita de caridade e de divulgação da doutrina espírita. Que a paz de Deus esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Para nós hoje, Palavras de Vida Eterna, do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, escrito pelo nosso amado Chico Xavier. Para nós, a lição 167, intitulado A Legião, e reflexão de Jesus antes da lição. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está contido lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 9 do Novo Testamento. E a lição se diz assim: consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemo-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes. Qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência, e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas em que se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus
nos ensinou Emmanuel. E se nós analisarmos, é aquela velha frase que Jesus nos disse: enxergamos o cisco no olho do nosso semelhante, mas não conseguimos enxergar o argueiro no nosso próprio olho. Ou seja, somos facilmente transgressos conosco, né? Porque sempre temos soluções para os problemas alheios, né? Como espíritas e e que levamos a doutrina espírita para os ouvidos de muitos, e às vezes nos esquecemos de alinharmos a nossa conduta com os ensinamentos do Mestre Divino, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, e que veio aqui para que possa ensinar os caminhos que nos levam a Deus e a nossa redenção. Esse é um aspecto que eu enxergo nessa lição, né? Que a gente tem sempre a solução para o outro e não temos solução para a nossa própria vida. Do ponto de vista espiritual, antes da gente adentrar, eu gostaria de salientar que legião, né, é o significado dessa palavra, que significa uma força armada composta de até 6 mil homens. É uma força armada na época de Roma. Então, uma legião romana do exército romano na época tinha até 6 mil homens. Do ponto de vista espiritual, conjunto de anjos ou de demônios, né? Tá lá no Velho Testamento, tá bom? Então a gente tem que fazer a seguinte analogia. Do ponto de vista espiritual, quando desencarnamos e se desencarnamos nessa situação de somente enxergarmos o cisco no olho do outro e não enxergarmos o argueiro no nosso próprio olho, desencarnamos em situação lamentável, né? Porque fomos julgadores da vida alheia, né? E aconselhadores daquilo que traria felicidade ao outro e não aplicamos na nossa vida, nos transformando em pecadores. Olhando pelo ponto de vista de que reencarnamos para nos afinizar com aqueles que estão perto de nós, com o nosso próximo, pagando os nossos débitos, como nos foi exemplificado por Jesus no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Moral Estranha, que diz: não vim trazer a paz, mas sim a espada, na qual Jesus salienta de que na nossa vida íntima os parentes são uns contra os outros. Por exemplo, o sogro contra a nora, ou contra a cunhada, o irmão contra o irmão, a filha contra a mãe, o filho contra o pai, né? Ou seja, são encarnes familiares para ajustamentos de afinidades e para que haja incentivo do perdão, né? Então a gente é muito bom sempre em salientar que o outro deve perdoar, mas nós realmente estamos fazendo a nossa parte, perdoando, tentando nos afinizar, caminhando com aquele que nos é difícil, não só 1000, mas sim 2000 passos, até que nos afinize com ele, porque isto é uma das coisas que Jesus espera de nós? Será que quando desencarnarmos e não tivermos buscado a virtude, que é para isso que reencarnamos para buscar virtude, né? Por que eu digo isso? Reencarnamos para buscar virtude. Porque essa busca da virtude é que faz com que nós possamos passar sem reclamar pelas provas e expiações dessa vida. Porque somos muito bons em reclamar. Somos muito bons em dizer como a vida nos é difícil e como os outros nos são difíceis, sem olharmos para nós mesmos e perguntarmos a nós mesmos se nós também não somos difíceis a alguém.
É uma coisa que a gente tem que realmente pensar. Será que eu não ando sendo difícil para alguém? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para me tornar uma pessoa melhor? Porque muitas pessoas acham que Jesus veio aqui para morrer por nós. Na realidade, Jesus não veio morrer por nós. Jesus veio nos dar um exemplo de como nos comportarmos perante a vida, né? E para sermos vitoriosos. E o principal exemplo que Jesus veio nos mostrar foi o do não reclamar, né? Porque somos reclamões. Jesus não reclamou nem no momento em que a morte se aproximava, a morte do seu corpo físico se aproximava. Ele fez tudo o que Deus, nosso Pai, esperava dele. E nós estamos procurando esse caminho? Ou quando desencarnarmos, vamos nos juntar a uma legião de espíritos que ainda se encontram nas trevas, achando-se injustiçados? Porque o que observamos nas reuniões, por exemplo, de desobsessão, é que o espírito que se encontra desencarnado e numa condição de atormentar a vida do outro, ele se acha sempre um injustiçado. Ele nunca acha culpa em suas atitudes, em seus erros, naquilo que deixou de fazer. Será que vamos nos juntar a estes? E vamos atormentar aquele que nós achamos que foi a causa da desdita de nossa vida? Salientando de que tudo que acontece em nossa vida é a nossa culpa. Somos energia. E o que pensamos sempre, sempre, sempre faz com que se aproxime de nós. Vem até nós tudo aquilo que pensamos. Se somos pessoas boas, atitudes boas, pensamentos bons, é isso que recolheremos da vida. Tudo que plantamos, com certeza semeamos. Estamos praticando, por exemplo, o desapego? Ou desencarnaremos apegados às coisas materiais e às pessoas, como se pertencessem às nossas vidas? Se desencarnarmos, meus queridos amigos, nessa condição terrível do apego, do não perdão, da falta de buscarmos a virtude, e para buscarmos a virtude temos que nos exercitar. Como num exercício físico. Se não temos paciência, por exemplo, exercitemos tolerância. Se somos apegados, exercitemos desapego. Se somos vaidosos, exercitamos a humildade. Porque a vaidade, que é muito amiga do orgulho e do egoísmo, é o que nos trouxe até aqui, nessas reencarnações retificadoras. Porque se não tivéssemos tanto orgulho ainda arraigado em nossos corações, já teríamos uma condição melhor. O nosso mundo nem estaria mais nesse fator de provas e expiações, já teria dado um passo à frente. Porque a nossa casa espiritual é a mesma coisa que a nossa casa material. Às vezes a pessoa está aqui entre os homens e diz assim, vou vender a minha casa porque minha casa está com energia ruim. Quem está com energia ruim é a pessoa que mora dentro da casa, não a casa. Nós somos energeticamente aquilo que atraímos em todos os lugares. Se não estamos bem, não adianta vender a casa e comprar outra, porque essa energia vai conosco, por onde andamos. A energia só muda se mudarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E para alcançarmos a tão
esperada, felicidade, temos de nos esforçar agora. Não tem outra saída. Não alcançaremos um mundo melhor sem o esforço de nós mesmos. Temos que pensar muito a esse respeito. E na espiritualidade existem legiões de espíritos mancomunados na mesma energia. Porque a afinidade atrai, a afinidade junta. Uma turba de desesperados, todos estão em desespero. Uma turba de suicidas, todos cometeram suicídio. Uma turba de espíritos que fazem o mal para as pessoas, todos eles estão envolvidos nessa energia. Então, tudo que se refere ao mal, ajunta-se pessoas, legiões de espíritos, a se maltratarem e a esquecerem de Deus, por não observarem os ensinos do nosso Mestre Jesus, desse nosso irmão maior que veio nos apontar e iluminar o caminho da qual devemos seguir. Da mesma forma, meus amigos queridos, da mesma forma, aqueles que se amam e aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem a caridade, porque sabemos que o nosso lema, né, meus amigos, fora da caridade não há salvação. Todos aqueles que buscam pela caridade, a caridade moral e a caridade material, todos aqueles que se abraçam na causa do Espírito, mesmo ainda falhando em determinados aspectos morais, porque ninguém de nós ainda é perfeito o suficiente, mas nos esforçamos em sermos cada dia melhor. É isso que é esperado de nós, o esforço em nos tornarmos cada dia melhor. Porque quando desencarnarmos, nos arrependeremos não daquilo que erramos, mas daquilo que deixamos de fazer, daquilo que deveríamos ter buscado, mas infelizmente deixamos para trás. E quando deixamos para trás, és oportunidade bendita de Deus que se esvaiu pelas nossas mãos e foi-se embora. E as oportunidades, é chegada a hora de aproveitarmos essas oportunidades para nos juntarmos às legiões dos amigos do bem. Porque já se aproxima o dia de que este mundo de provas e expiações está chegando ao fim. E nascerá um dia que acordaremos e estaremos num mundo de regeneração e paz, onde já não veremos tantos desagrados a Deus. Não veremos tantos latrocínios, tantas desigualdades, tanta o filho contra o pai, a filha contra a mãe, aqui tanto irmão contra irmão. Já seremos um tanto quanto mais felizes. E é-nos dito, nos avisado, de que se não nos esforçarmos para estarmos nas legiões do bem e nos ajuntarmos às legiões do mal, essas legiões de espíritos não mais poderão reencarnar no orbe terreno. Então temos de tomar muito cuidado com isso. Não mais poderão reencarnar no orbe terreno. Reencarnarão em outros mundos, em mundos mais difíceis, em mundos com menos tecnologia, com menos amor, para que possam desta forma, através da dor, afinizar-se com o mais alto na busca do amor, porque a dor nos aproxima de Deus. A dor faz com que nós despertemos, e é chegado o momento de despertarmos pelo amor e pela busca, não pela dor. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão o reino dos céus. Estes herdarão a terra, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E quando se diz pacífico,
se diz o conjunto de virtude necessária para que possamos continuar reencarnando no orbe terreno, como nos afiançou Jesus no Sermão da Montanha. Está aí para a gente reflexionar a respeito de que lado do que queremos para a nossa existência. Tá bom, meus amados irmãos? Tá aí a nossa reflexão, né? E diante disso, peço que leiam novamente a lição 167 do livro Palavras da Vida Eterna e acompanhem lá no Evangelho segundo o Espiritismo as lições que dizem a respeito do que foi tratado aqui hoje. Principalmente no capítulo 5 do Evangelho, que trata das aflições, e do capítulo 23 da moral estranha, que trata da reencarnação, da qual a gente tem que se esforçar perante o nosso semelhante para conquistarmos o que Jesus veio nos ensinar. E grato, vou pedindo a permissão de Deus e de Jesus para darmos encerrado esse nosso bate-papo, irmanados nessa energia beneficente de nosso abnegado Mestre Jesus, dando-nos as mãos, elevando o nosso pensamento, pedindo vibrações positivas e boas de paz e de luz para todo o nosso universo, para todo o nosso planeta, para todos os países em conflito, para o nosso próprio país, que infelizmente hoje é dividido por questões políticas, esquecendo-nos mais uma vez da palavra beneficência, da palavra fraternidade, e que ocorra para o nosso país o melhor, e que seja quem seja o governante, nós possamos estar irmanados no trabalho cristão das boas coisas. Vamos pedindo uma vibração especial pelos nossos lares, pedindo que os anjos do Senhor adentrem as nossas casas, abençoando a cada um dos nossos familiares e protegendo toda a nossa casa de todo mal, de todo desentendimento, de toda desarmonia. E desta forma, agradecidos e irmanados com Jesus, vamos pedindo a permissão de Deus para darmos por encerrado esse nosso bate-papo, na qual só eu falei, perdão, com a prece que Jesus nos ensinou em louvor ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo e sagrado nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas na medida que formos capazes de perdoar nossos devedores, e não nos deixeis, ó Pai, cair sobre as más influências, sobre as tentações, livrando-nos assim de todo mal, de toda perturbação, porque Tu és o poder, o reino e a glória, hoje e para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.